São 8 horas e 14 minutos. Um dos principais assuntos do dia hoje é a cassação do deputado Deltan Dallagnol, o mais votado pelo estado do Paraná na eleição do ano passado, que foi cassado numa decisão unânime pelo Tribunal Superior Eleitoral ontem à noite. A Gabriela Veras está em Brasília, na capital federal, e tem pra gente os detalhes dessa decisão polêmica, para dizer o mínimo, que não surpreendeu a todos, porque a gente sabia que essa bola estava pingando, mas a forma como o TSE decidiu isso ontem à noite surpreendeu a gente, Gabi? Bom dia para você. É isso mesmo, Pedro. Bom dia para você, Thaís, a todos que estão por aqui na nossa companhia. É exatamente isso, Foi uma decisão unânime ontem do Tribunal Superior Eleitoral, decidindo, portanto, pela cassação do deputado Deltan Dallagnol. O que eles entenderam, Os ministros, em sua maioria, entenderam que, enquanto respondia a alguns processos administrativos, Deltan tentou ali fugir de possíveis penas que ele poderia cumprir ao pedir exoneração do cargo, quando era, portanto, procurador da República. Ele pediu essa exoneração enquanto ainda respondia esses processos disciplinares. E no entendimento dos ministros, ele estava tentando, portanto, se livrar dessa pena. Depois dessa análise do caso, a maioria dos ministros, todos os ministros, na realidade, do Tribunal Superior Eleitoral decidiram, portanto, cassar o mandato do deputado Deltan Dallagnol. Ele já não é mais deputado federal e, claro, que isso repercutiu, Por enquanto, estou aqui na Câmara dos Deputados, a Câmara ainda está esvaziada, os parlamentares ainda não chegaram para trabalhar, mas ontem mesmo essas repercussões já aconteceram ainda nas redes sociais. Como você disse, Pedro, decisão polêmica. Teve quem se posicionasse de forma favorável à decisão do Tribunal Superior Eleitoral, teve quem se posicionasse de forma contrária. Eu peguei aqui algumas posições, algumas opiniões, começando pelo senador Sérgio Moro, que disse que é com muita tristeza que recebia a informação da cassação do mandato do deputado federal Deltan Dallagnol. Estou estarrecido por ver fora do parlamento uma voz honesta na política, que sempre esteve em busca de melhorias para o povo brasileiro. Perde a política, minha solidariedade aos eleitores do Paraná e aos cidadãos do Brasil. Outra pessoa que se posicionou também foi o deputado Van Hatten. Ele disse que Deltan Dallagnol foi cassado por dispositivo inexistente na lei da ficha limpa, portanto, ilegalmente, de acordo com o que ele fala aqui nas redes sociais, por ministros que já anularam processos com crimes existentes e comprovados de Lula. É um ataque à democracia e à justiça sem precedentes. Quem também se posicionou foram algumas pessoas ligadas diretamente ao presidente Lula, como seus ministros e pessoas também que são base do governo aqui no Congresso Nacional, como Randolfo Rodrigues e seus ministros, como eu disse, o ministro Flávio Dino, que também usou as redes sociais exatamente para comemorar essa decisão do Tribunal Superior Eleitoral. Depois de toda essa decisão, repercussão nas redes sociais, Deltan Dallagnol também foi às redes para se pronunciar sobre o caso. Ele disse que mais de 344 mil vozes paranaenses e de milhões de brasileiros foram caladas naquela noite, com uma única canetada, ao arrepio da lei e da justiça. Meu sentimento é de indignação com a vingança sem precedentes que está em curso no Brasil contra os agentes da lei que ousaram combater a corrupção. Isso foi o posicionamento dele após essa decisão do Tribunal Superior Eleitoral, decisão dada de forma unânime para cassar exatamente o mandato de Deltan Dallagnol. Vale lembrar que ele pode recorrer dessa decisão acionando, portanto, o Supremo Tribunal Federal. O cargo dele aqui na Câmara dos Deputados já está vago e deve ser ocupado por um suplente. Isso vai ser definido exatamente nos próximos dias. Volto com vocês aí no estúdio. Obrigado, Gabriela Veras? É importante a gente pontuar aqui, Cláudio, Thaís,
que esta decisão ela tem efeito imediato, né? A defesa de Deltan Dallagnol pode até apresentar ao Supremo Tribunal Federal um recurso extraordinário, mas isso não tira a validade imediata da decisão dos ministros do TSE. Na minha visão, viu, Cláudio, o erro aconteceu numa pré-análise no Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, que deveria ter se atentado a esse dispositivo, porque está na legislação, a gente tem até a linha da legislação complementar que traz os critérios de inegibilidade, que coloca ali, de uma forma muito bem clara, que o membro da magistratura ou do Ministério Público que pede exoneração enquanto está respondendo um processo disciplinar é inelegível por 8 anos. E foi exatamente o que aconteceu com o Deltan Dallagnol no Ministério Público Federal do Paraná. Então esse ponto precisa ser colocado. Agora, a discussão é polêmica por quê? Porque isso passou. Ele foi candidato, ele teve uma votação expressiva e ele é deputado. Então, não estaria a Justiça Eleitoral agindo de forma tardia, né? Não teria convalidado já com os argumentos que foram apresentados na época pelo Deltan Dallagnol, essa que é a polêmica jurídica do momento, tirando aqui, claro, as paixões de lado de bolsonaristas e petistas, que daí não trazem ali o cerne principal dessa discussão, que é o elemento jurídico. Cláudio, Thaís. Olha, eu acho que o Tribunal Superior Eleitoral está dando mais uma alegria ao presidente Lula, como tantas outras que tem proporcionado desde a campanha eleitoral do ano passado, né? São sempre decisões que são desfavoráveis aos adversários do Lula ou aqueles que foram símbolos da luta contra a corrupção no Brasil, contra a corrupção do poder petista, contra a corrupção do qual foi acusado e pela qual foi condenado o atual presidente da República. Deltan Dallagnol está sendo punido por ter, como ele disse, eu acho que ele tem razão, está sendo punido, perseguido por ter combatido a corrupção. Eu não tenho dúvida, foi uma ousadia daqueles jovens, bravos rapazes e moças da Polícia Federal e da Procuradoria Geral e da Procuradoria da República e do Ministério Público Federal, que investigaram pessoas poderosas no Brasil. Eles não deixariam isso barato, né? E há um processo mesmo de vingança em curso. Essa tecnicalidade jurídica é apenas o pretexto, né? Mas ele está sendo caçado por ser Deltan Dallagnol e por tudo que ele representa e representou do ponto de vista do combate à corrupção. De outro lado, também, sempre me deixou muito incomodado, né, como cidadão, essa coisa de se juntar ali meia dúzia de ministros do TSE e decidir que o seu voto não valeu. São mais de 344 mil votos dos paranaenses que colocaram Deltan Dallagnol na Câmara dos Deputados. Olha, até agora, nesses primeiros meses de magistratura, nesses primeiros 100 dias, ele certamente está entre os 3 ou 4 parlamentares que mais se destacaram por sua atuação na Câmara. Ele é um bom deputado atuante, vinha honrando a confiança dos seus eleitores. É um dia de vergonha, eu acho, para a democracia brasileira, não é? Porque, afinal de contas, numa democracia, o que prevalece, ou deveria prevalecer, está na Constituição, é a vontade do povo. Pois é, e também me chama a atenção, Cláudio, Pedro, o fato de que, além da Justiça Eleitoral não ter atuado antes, como o Pedro apontou, também o agora deputado cassado, Deltan Dallagnol, não ter feito esse cálculo, porque é um cálculo político também, e como operador do direito, experiente, Deltan Dallagnol foi o grande personagem do lado do Ministério Público da Operação Lava Jato. Esteve presente em todos os processos que levaram, à época, à condenação do então ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Durante a atuação dele, é claro que ele ganhou uma projeção política, mas ele sempre foi ligado ao meio jurídico. Será que ele não se atentou para isso ou resolveu manter a candidatura pelo apoio que teria? Ele foi o candidato mais votado do Paraná, 340 mil votos, mas também para criar talvez um fato político como esse que agora foi criado. São questões, e aí mais uma fica agora, que eu vou dividir aqui com vocês, que é, do lado político, o TSE já deixou claro que não vai ter boa vontade em circunstâncias como essa. Existe um processo de cassação de mandato correndo contra Sérgio Moro. E sabem movido por quem?
pelo PL, isso, o Partido Liberal, o partido do ex-presidente Bolsonaro, o PL do Paraná, que aponta ali irregularidades, caixa 2 na campanha de Moro, na tentativa de caçar o mandato do senador eleito também pelo Paraná. Então, do ponto de vista político, os holofotes agora se voltam para Moro e para de que forma a Justiça Eleitoral vai se comportar nesse caso também.